Olá! No programa de hoje vamos falar sobre cidadania digital, que trata de um dos inúmeros conceitos que surgiram como consequência do advento da internet e também das novas ferramentas digitais que fazem parte do dia a dia das pessoas. A prática da cidadania digital, ela diz respeito aí ao uso responsável da tecnologia no mundo virtual, no século XXI, é uma habilidade necessária para, entre outras coisas, proteger dados, saber como se comportar online e filtrar a variedade de conteúdos disponíveis no ambiente virtual. Bom, para bater um papo sobre esse assunto, eu recebo no programa LESP Cidadania, através da nossa plataforma Zoom, Wesley Moreira Pinheiro, que é pesquisador em comunicação digital e de dados. Já vai aparecer aí na sua tela, está aí o Wesley. Muito bem-vindo, Wesley, ao nosso programa. E também a Alessandra Barros, que é presidente da Associação Brasileira de Cybercultura. Bom, aos dois, bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigado, viu, Alessandra, pela sua presença e você também, Wesley. Eu que agradeço. Olá a todos e todas que estão nos assistindo. Sérgio, obrigado pelo convite para esse debate que é frutífero e importante para a sociedade como um todo, né? Não só sem para dúvida. o estado de São Paulo. Isso é verdade. Aliás, para todos, né, Alessandra? A gente hoje não vive sem isso, né? Sem a internet, sem um computador. Não é, Alessandra? Pois é, um celular conectado. Gostaria de agradecer também o convite da Rede Alesp, estar aqui participando desse debate, desse bate-papo. É um prazer estar aqui. Já de cara para a gente falar sobre o que é a cidadania digital, né? Queria que um dos dois explicasse um pouquinho. A gente pode começar com a Alessandra, até porque o Wesley é um cavaleiro, né, Wesley? Com certeza. Olha aí, ó. Pois é, o que eu conheço, né, de cidadania digital, um programa que tem por objetivo alfabetizar e instrumentalizar, talvez, professores, alunos no ambiente escolar para saber lidar melhor com as tecnologias, né, com a internet, com os conteúdos e até em relação ao comportamento do indivíduo, né, das pessoas nesse ambiente digital. Então, esse debate é de extrema importância e principalmente o programa, né, da cidadania digital ser inserido no ambiente escolar, começar lá desde cedo, né, essa instrumentalização, essa alfabetização digital, podemos falar assim, ensinar professores e alunos e até os pais em como fazer o melhor uso das tecnologias, principalmente as conectadas, né, que tem uma disseminação ampla aí de tudo que a gente faz. Então, a gente pode até dizer, né, Wesley, também que isso é um conceito de alfabetização digital. Entre outras coisas, né? Quando a gente fala de cidadania digital, nós estamos falando também de direito, né? De inclusão também da sociedade às novas tecnologias, né? Do direito de poder usar as novas tecnologias. Com tudo, né, a gente também está falando também das responsabilidades, né, da consciência, né, do entendimento. E aí entra, né, o papel do Estado, entra o papel da escola em trazer ou decodificar um ambiente em que as pessoas, alunos, pais, né, sociedade como um todo, saiba das responsabilidades, saiba dos usos, né, saiba das formas mais adequadas, né, de usar essas ferramentas para um uso em prol do progresso, né, um progresso de todos. E esse papel, hein, Alessandra? A importância do papel da cidadania digital, da alfabetização digital, né, na educação. Então, informar, exatamente como o professor Wesley disse, né? Quais são os seus direitos? O que você pode ou não fazer, o que é melhor fazer quando você está utilizando, né, a internet, os meios digitais, como tirar melhor proveito disso para o teu papel como cidadão e até profissional futuramente, né, usando as tecnologias. Então, e também aprender, por exemplo, a se proteger, né? O programa de cidadania digital cuida também de você saber o que são sites seguros, conteúdo seguro, saber identificar, por exemplo, o que é uma fake news, se aquele conteúdo tem
um objetivo lícito ou ilícito, e até você entender também, claro, se algum comportamento seu, uma atitude sua, alguma coisa que você postou, pode ferir alguém legalmente. Então, quando você aprende isso, você insere esse aprendizado já no ambiente escolar, penso que na fase futura, mais adulta, teremos uma sociedade mais consciente sobre seu papel no ambiente digital. O problema, né, Wesley, que também você pode destruir, né, uma carreira, você pode destruir, né, Alessandra, também uma família, quer dizer, tudo, né, uma postagem, uma fake news, como a Alessandra estava falando agora, né, Wesley, pode acabar com a pessoa. Você sabe, Sérgio, que a gente já evoluiu ao longo dos anos, né, com algumas leis sobre o controle, né, sobre o que é crime cibernético. Nós tivemos aí recentemente, né, a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, enfim. Foi mas aprovada. A gente ainda tem um caminho muito longo, porque ainda existe para muitas pessoas a ideia de que a internet é terra sem lei, né? E o que cria um ambiente muito propício para que as pessoas não pensem naquilo que elas estão postando, não pensem no tipo de discurso que elas estão criando, né? Aí a gente vê, né, os crimes cibernéticos, a gente vê o discurso de ódio, né? A gente tem uma população, sobretudo, ainda muito refém da tecnologia, sem entender adequadamente as potencialidades, mas também os seus malefícios, né? Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, de que por mais benéfico que seja, né, esses aplicativos de celulares, esses sites e toda a tecnologia digital, ela contém riscos também, né? Claro. E ela também contém uma legislação que o uso inadequado ou o uso criminoso também vai ter consequências penais, né? Claro. Não, agora você falar dos males, mas... né, também o que a internet beneficia a todos, a facilidade, né, que você tem, pesquisas, né, Alessandra? Enfim, hoje você tem uma gama de coisas que você pode fazer pela internet que há tempos atrás você não conseguia. Levava, né, dias, meses, né, Alessandra? Sim, hoje o aluno, vamos falar, né, do ambiente escolar aqui, ele vem já com algum conteúdo que ele já pesquisou na internet. Claro. Ele quer inovação, ele quer que a gente também, de certa forma, apresentemos para ele algo que ele já não tenha visto. Então, todo o nosso comportamento de consumo de informação mudou com a internet, né? Estamos realmente com essa facilidade de acesso à informação. A informação não é mais escassa como era antigamente, né? Então, isso posto, eu acho muito importante a fala, inclusive, do colega aqui, o professor Wesley, que você precisa entender esses grupos até, né? Então, o pessoal que faz ativismo digital, o cyberbullying também é uma outra discussão muito forte quando a gente fala de cidadania digital, saber identificar, saber se proteger, inclusive. E quando eu falo também de você ter consciência daquilo que significa o seu papel como indivíduo nessa cidadania digital, também conhecer como proteger os seus próprios dispositivos. Hoje a gente precisa aprender isso, cada dispositivo tem ali a sua configuração, como é que a gente se protege, né, de ações ilícitas, né, de pessoas que queiram nos ferir de alguma maneira, né, nos causar algum dano. Isso acontece principalmente com a fase adulta, a fase da vida mais sênior, né, que é mais fragilizada, mas também com o jovem. E também, Wesley, eu queria que você explicasse isso melhor, para que o telespectador entendesse um pouco mais sobre essa questão da proteção de dados, né? É mais difícil você ter essa proteção com pessoas individualmente ou em empresas. As empresas, por exemplo, hoje são multas aí estratosféricas, né, que se tem em relação a essa proteção de dados para empresas. Mas a questão da proteção de dados por pessoa, por indivíduos, é mais difícil? Sem dúvidas, sem dúvidas. Primeiro, Sérgio, porque eu acho que a gente tem culturalmente a ideia, né,
de não ler, né? Não ler as normas, não ler os contratos, né? De proteção de dados, né? Das regras de privacidade dos aplicativos e tudo aquilo que a gente instala, né? E a gente simplesmente usa, né? Pela facilidade que é né, o próprio uso desses aplicativos. Dito isso, a gente não tem noção efetivamente do que a gente está fornecendo de informação, né, para essas empresas e como que elas vão utilizar, né? Qual é o uso disso que vai retornar para a gente em diversos contextos, em diversos cenários. Então, eu acho que falta um pouco, né, de um trabalho de dar consciência para toda a população, né? E a gente pode começar isso pelas escolas, porque sim, a partir do momento que eu crio um conteúdo, que eu acesso um aplicativo, eu estou passando dados, eu estou passando informação para uma empresa que vai utilizar isso. É claro que quando nós estamos falando das grandes empresas, elas já têm legislações internas, né? Elas têm compliance, tem uma série de requisitos aí que vão inibir o uso inadequado. Mas como nós estamos falando do indivíduo comum, ele fica, muitas vezes, à mercê de utilizar os seus dados num aplicativo que não é sério, que não é seguro, que está ligado a hackers, que está ligado a cybercriminosos, enfim. Eu acho que precisa ter um pouco mais de atenção, de consciência sobre o uso, né, do que está se fazendo desses dados, que nem sempre fica transparente para o consumidor. Olha, Alessandra e Wesley, a gente tem aqui nessa Casa de Leis, né, projetos de lei, aliás, centenas, às vezes milhares de projetos, né, que correm aqui, tramitam na casa para que eles possam, né, ir a plenário, tudo, ser votado, virar lei ou não. A gente tem um projeto aqui do deputado Rafa Zimbaldi que dispõe sobre exatamente o programa Cidadania Digital nas escolas. Eu quero saber de vocês, né, a Alessandra talvez possa me responder, né, o que pode trazer de benefício, né, claro, para os alunos e professores, no geral. Olha, eu vejo como benefício, eu vejo, Sérgio, como benefício, exatamente como eu havia comentado, de você dar instrumentos, né, instruções, inclusive, formar, capacitar tanto o professor para que ele saiba usar melhor essas tecnologias digitais em suas aulas, para que ele possa, de certa forma, a escola, aí no papel da escola, né, do ambiente escolar, também levar isso para os alunos e envolver, inclusive, os pais. Os pais têm uma responsabilidade sobre o que os seus filhos fazem no ambiente digital, né, na internet, como eles usam essas tecnologias. Então, esse projeto, pelo que eu andei lendo, ele tem essa proposta, né, de trazer esse ensino, formar essas pessoas, esses grupos, né, professores, pais e alunos, ao melhor uso das tecnologias, principalmente no ambiente escolar, né? E aí no ambiente escolar, claro, fazendo parte da formação do aluno, mas isso para além, né, para além da escola, né? Porque o aluno vai com o celular, o aluno vai para casa com o seu celular, ele faz tarefas, ele faz trabalhos utilizando a internet. Então, eu entendo isso como algo positivo, porém, eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a como que isso vai se configurar efetivamente dentro da escola, né? E também tem como outra coisa. A escola vai propor isso. Exato. O controle também, né, Wesley? Como é que se vai controlar, né, a questão do acesso desses alunos à internet, né, o acesso ao computador, exatamente para se proteger, né? A Alessandra falou da família, né, mas tudo bem, você está na escola. Como é que se protege, então, Wesley? Como é que pode acontecer isso? Né, para que não se venha, né, a ter aí surpresas com a internet, porque a pessoa tem muita facilidade, né, para entrar nela. Agora precisa ter um controle, né? Sim. Você sabe, Sérgio, que o ambiente da escola, né, é um ambiente, sobretudo, corporativo. Então, você tem uma administração de rede interna, né? Então, você tem profissionais da área de informática nas escolas que vão definir o que pode ser acessado e o que não pode. Então, existem essas regras internas. Normalmente, essas que a gente chama das políticas de uso, né, de políticas de acesso, é que vai determinar, né, o que pode e o que não pode ser acessado.
Evidentemente que, na maior parte das vezes, essas regras são bem rígidas. E aí, o que acontece? Num ambiente de sala de aula, num ambiente de laboratório, normalmente o professor ele pode negociar né, que uma determinada rede social, em um determinado período de aula, ela pode ser acessada. Mas, normalmente, a própria administração de rede, né, de internet dentro das escolas, já inibe todo o acesso, por exemplo, a conteúdo pornográfico, a conteúdo de sites maliciosos, né, de perfis falsos e coisas do gênero. Alessandra. Sim, entendo da mesma maneira, né? Então, como se trata de um ambiente corporativo, porém, eu ainda gostaria de entender, por exemplo, como que vai se configurar esse programa de cidadania digital nas escolas? Por exemplo, em que escolas? Se você fala de escolas de alto padrão, em geral elas fornecem dispositivos para os alunos, iPads, né, como tablets mas no caso celulares. seriam escolas públicas, né? Escolas públicas, como é que se configura isso, né? Como que é o acesso? Como que depois ele vai para casa e ele teria o mesmo acesso? Como é que ele leva esse aprendizado para casa? Como é que ele aplica isso? Né? Se ele tem a estrutura para usufruir melhor das tecnologias, né? Então, assim, é uma forma de democratizar realmente as tecnologias para as classes, né, que precisam realmente desse acesso e desse aprendizado. Então, nas escolas públicas, sabemos, temos computadores, né, existem ali uma estrutura mínima para que os alunos aprendam a utilizar. Eu acho que também tem uma questão de informar o melhor comportamento de uso dessas tecnologias. Não só ensiná-lo a como usar, mas dar a consciência digital para ele, tecnológica. Então, veja, aqui você começa a perceber que pode ser um conteúdo ilícito. Então, dar essa formação para ele. Então, entendo que o programa de cidadania digital tem essa responsabilidade, muito mais de informar, ensinar e formar cidadãos capazes de discernir o que é lícito, o que é correto, o que é benéfico, do que não é, para que ele faça melhor uso. E Wesley, eu estou vendo que o Wesley está ali batendo a cabeça, fazendo assim o tempo todo. É a mesma concepção que você tem, que a Alessandra está falando, é a mesma na tua cabeça? Pelo que eu percebi, né? A preocupação da Alessandra, Sérgio, é uma preocupação também que eu tenho, porque quando nós falamos, né, da rede estadual, nós estamos falando do estado de São Paulo, e mesmo o estado de São Paulo sendo o estado mais rico desse país, a gente tem ainda um abismo, né, de acesso, um abismo de era inclusão. isso que eu queria, já que ainda bem que o Wesley já tocou nesse assunto, que eu ia falar, cara, e o acesso, como é que fica? A questão, né, do sinal, enfim, tem muitos lugares que você não tem como ter acesso, né, à internet, né, Wesley? Exato. E quando a gente fala dessa perspectiva, né, da cidadania digital, a gente tem, acho que, três camadas da sociedade como um todo, né? Você tem uma camada que já domina, né? Normalmente essa camada ela é mais abastada, economicamente falando, e até nível escolar. Você tem a maior parte, né, concentrada ainda em pessoas que estão acessando, né, criando acessos, tendo acessos, né, à internet. Ainda, a maior parte das vezes, ainda é uma internet lenta, ainda é um celular que não é, né, o último modelo, o que traz todas as ferramentas. A gente tem aí um desafio, não só para as escolas, né, mas também para a sociedade como um todo, com a inclusão, né, com a democratização do acesso. Nós estamos falando de cidadania digital, mas a cidadania digital se dá também pela democratização do acesso a essas tecnologias. E o acesso a essas tecnologias, ela está diretamente ligado às desproporcionalidades, né, econômicas, sociais que nós temos no nosso Estado, né? E a Alessandra estava falando dessa parte, depois eu me toquei com isso, falei, tá, mas e a questão, né, do acesso? Como é que os alunos, né, Alessandra, eles vão ter uma boa, podem ter, ou precisariam, no caso, ter uma boa internet, um bom sinal nas escolas? E não é todo lugar que pega, né? Você vai muitas vezes aí na periferia, o Wesley acabou de falar, São Paulo como uma cidade enorme, grande, né, 12 milhões de habitantes, mas você tem lugares que não chega o sinal. E mesmo às vezes em áreas
né, não periféricas, o sinal ainda, às vezes, é ruim, né? Como é que faz nessa situação, na questão das escolas, Alessandra, em relação às escolas? Aí é uma questão governo, né? Enfim, disponibilizar Políticas essa públicas, estrutura. né? Políticas públicas, e não só isso, né? Os próprios equipamentos das escolas públicas. Qual é a qualidade? Será que não está, assim, já ultrapassado? Que equipamento é esse? Porque sabemos que muitos até, por exemplo, não tem equipamento para todo mundo, né? Tem uma restrição ali de quantidade, quais são os alunos que podem usar, como que é feito isso. E para além da escola, o aluno, por vezes, em regiões em que tem pouco acesso ou dificuldade de acesso, ele aprendeu a usar ali a internet da forma que foi possível no ambiente escolar, ensino público. Quando ele vai para casa, como é que ele continua isso? Como é que ele faz esse trabalho além dos muros da escola? Então, não dá para ficar só centralizado nesses locais. Ele precisa, enquanto cidadão, enquanto um aluno, ele tem que ir para além disso. Ele precisa ter acesso em casa, e aí, novamente, né, políticas públicas de democratização, inclusive dos dispositivos, que hoje não são baratos, né? Que foi o que o Wesley falou, inclusive. Também tem isso. Ele leva um celular, que ele tem que ter um 4G, como é que ele... Exatamente. Não, eu quero voltar a falar nesse assunto com o Wesley. A gente vai fazer um breve intervalo, viu, Wesley? Mas na volta, o Wesley vai falar para a gente sobre isso também. Não, e eu quero saber também de conceitos, né? Quais conceitos a cidadania digital ele compreende, quais são esses conceitos. Mas na volta do intervalo, ok, Wesley? Vamos aí então para o breve intervalo. Estamos de volta com o programa Alesp Cidadania. Eu quero, antes de falar com Wesley, falar aqui com a Alessandra, que eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre cybercultura, para que, né, o nosso telespectador entenda melhor o que é cybercultura. Por favor, Alessandra. Então, a gente entende como cybercultura as relações, as interações que acontecem em ambiências digitais, né? Então, isso envolve um campo enorme, desde a comunicação, das tecnologias, das relações humanas, sociais, que estamos hoje, né, vivendo numa sociedade altamente conectada, uma sociedade, conectada. Eu acho que travou um pouquinho aí, mas eu vou Não, falar. mas tá indo. Uma sociedade conectada, uma sociedade altamente hiper, né, vamos chamar assim de hiperconectada. Então, são essas relações que envolvem toda a nossa vida em todos os seus âmbitos, profissionais, pessoais, enfim, tudo que a gente faz hoje, né, nossas relações dentro desse ambiente de cyberespaço. É o que diz. Aliás, hoje, né, Wesley e Alessandra, ninguém vive mais sem isso, sem internet. Né? Isso é fato. Exato. O mundo vai continuar aí e vai continuar, né, em cima disso. A internet, é tudo tecnologia. E cada vez mais, né, a tecnologia sendo uma ferramenta. Aliás, vamos falar de ferramentas, né, que isso é muito importante. A ferramenta da internet é uma ferramenta que você tem que saber usar, né, Wesley? Não adianta você só clicar, emitir seu... Aliás, para jornalistas, então, né, nós precisamos ter o quê? Fontes. E isso é importante, voltando a falar, viu, Wesley, sobre as fake news. Para o jornalista, isso é muito importante. Para que ele dê a sua informação, ele tem que ter uma fonte segura para isso. Né? E as pessoas usam demais e têm usado, né, essas fake news para prejudicar as pessoas. Por quê? Porque não pesquisam, não é, Wesley? Não vão atrás para ter uma fonte realmente verdadeira para você poder postar. Não precisa ser jornalista, né? Mas para você postar qualquer coisa, você precisa ter uma fonte, né, verdadeira. Não tem outro jeito, né, Wesley? Exato. Você sabe que, né, Sérgio, você disse uma coisa bem evidente, né? Nós não temos mais como fugir, né, da internet, dessa cybercultura que a professora Alessandra pautou agora, né?
faz parte do nosso dia a dia, essas ferramentas, né, que nós usamos no computador ou no celular, faz parte da nossa rotina de trabalho, da nossa rotina de entretenimento, da nossa rotina de educação. Quando a gente vai para o campo, né, das fake news, nós estamos aí num debate extremamente importante, radicalmente perigoso, porque culturalmente, o que né, tem acontecido? Né, que isso não é um fenômeno só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Né? A internet abriu a possibilidade de que nós tivéssemos acesso a todo e qualquer tipo de informação. O que não foi trabalhado, né, nas sociedades como um todo é a averiguação, né, dessas informações. Houve, em diversos momentos, uma quebra, né, da ideia institucionalizada da informação, sobretudo, né, da informação jornalística. Então, eu poderia, por exemplo, muito bem coletar uma notícia vindo do WhatsApp de alguém, né, da minha família que compartilhou. Me faz sentido entender que aquela pessoa da minha família que compartilhou está me compartilhando algo que é verdadeiro. O problema se dá quando essa pessoa que compartilhou não averigou que isso é verdade, né? E faz com que a gente tenha esses problemas aí das fake news. Né? Isso, assim, só uma pontinha do iceberg como um todo. A gente tem também, eu estou vendo aqui, né, até na proposta do projeto de lei do deputado Rafa Zimbaldi, né, falando aqui sobre o tal do clickbait. Você deve conhecer, deve saber, né, Alessandra, também, que é usado por proprietários de sites maliciosos. Né? Isso também é como as fake news, né, Alessandra? São estratégias, né, que fazem com que você clique naquele link, né, para te causar, para que você faça algo que beneficie eles, né? Então, por isso eu falo tanto, e de novo, de você saber o que é e o que não é, né? Essa estratégia que você vai fazer, vai te causar algum dano sobre isso. Quando a gente fala de fake news, falamos de estratégias ilícitas, né? De disseminação de notícias falsas, esses grupos de interesse, né, que ganham com isso, porque o fake news, o mercado, né, de fake news fatura muito com isso, né? A verdade é. E o papel do jornalista hoje, ele mudou muito. Ele precisa... O tempo é contra, né, a dinâmica de produção jornalística hoje com a velocidade da internet. Né? Então, o jornalista correto, ele checa os fatos, ele elabora a matéria, publica a matéria, mas ele tem que fazer isso hoje num tempo muito reduzido do que era antigamente das grandes redações, né? E você precisa ter certeza, né? Você precisa ter uma fonte, né, que consiga passar para você, né, aquela notícia verdadeira para você poder postar. Senão, não acontece o que a gente vê direto aí. Agora, esses sites maliciosos é diferente, né, Alessandra? De quando você clica, Wesley, vocês dois que entendem mais, né, principalmente o Wesley, que é professor, quando você clica no site sem você saber, né? Quer dizer, você está entrando, quando é um site malicioso, você já vê ali, você já dá uma percebida. Agora, e aquelas outras que você clica, né, aquelas notícias que vêm com oferta de empregos na internet, e nada mais é, né, Wesley, do que você está caindo numa armadilha, né? Exato. Ô, Sérgio, você tocou num ponto muito importante, porque esse fenômeno, né, do emprego falso, né, as pessoas estão recebendo aos montes, às dezenas, né, oferta de emprego via SMS, sempre com um link, né, para a pessoa clicar. Essas ações maliciosas, elas se dão sempre em momentos em que as pessoas estão fragilizadas, né? Claro. Nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento de recessão econômica, de desemprego alto. Então, imagina que aquela pessoa, né, que está procurando emprego, que está precisando de uma oportunidade, ela recebe um SMS dizendo, olha, clica aqui porque você vai garantir sua vaga de tantos X reais por mês. A pessoa ela não para pensar, ela clica, né? E ela, ao clicar, ela vai fornecer dados, ao clicar, ela vai instalar, né, um vírus que vai tentar extrair dados bancários dela, né, acesso a aplicativos, né, do Internet Banking.
Então, assim, as fragilidades também do nosso tempo, né, econômico, de trabalho, também criam um cenário frutífero para esses grupos criminosos. E eu acho que isso é um ponto muito importante para que as pessoas entendam. Por mais que a gente esteja, né, necessitado, a gente precisa tomar muito cuidado nos links aos quais a gente clica, né? Precisamos saber a origem. Olha, eu recebi um SMS do meu banco pedindo os dados da minha conta, pedindo a senha. Será que realmente isso é verdade? Será que eu vou primeiro tentar entrar em contato com o meu gerente para saber se está pedindo isso? Às vezes eu clico no site, o site é igualzinho do banco, mas não é o banco. Mudou uma letra ali na URL, mas eu nem vou tomar atenção nisso. E aí, quando eu vi, eu já passei todos os meus acessos, e aí eu já perdi, né, minha conta bancária, né? Os crimes de aplicativos ao estilo WhatsApp, né? As pessoas clicam e roubado, né, a mídia social e todos os contatos, enfim. Não sei se você sabe, mas tem, por exemplo, uma rotina muito grande agora, que quando você é roubado um aplicativo, né, a senha de um aplicativo de mídia social, os bandidos, eles usam aquela mídia social sua, ofertando produtos, né, vendendo, como se você estivesse, por exemplo, vendendo coisas da sua casa, né, inventa, por exemplo, que você vai mudar de cidade, mudar de país e começa a vender produtos. Esses produtos, na realidade, não existem. O que as pessoas querem é aplicar um golpe, porque esse pagamento vai ser via Pix, né? Então, você tem uma indústria muito organizada, criminosamente falando, nessa perspectiva cibernética. E eles conseguem descobrir, né, Wesley? É uma coisa impressionante. Quanto mais, eu não sei, você se protege, as empresas procuram se proteger, mas eles conseguem, de uma maneira ou de outra, se infiltrarem ali, descobrir de que maneira ele vai conseguir passar esses dados. Tanto que o Wesley acabou de falar, né, Alessandra, que o site é igualzinho, são iguais, né, ao site do banco, ao site que eles conseguem configurar ali. É impressionante, eu fico... Agora, Alessandra, estava falando, vamos voltar a falar do projeto de lei do deputado, Rafa Zimbaldi. Eu vejo aqui, ó, ele visa também fomentar a filtragem de acesso à internet, tá, no ambiente escolar, a fim de impedir a visualização de conteúdo prejudicial ou inadequado, né, por alunos e funcionários da escola. Então, sim, é uma maneira de se proteger também, de proteção, não é? De controle também. Isso, né? Eu digo, o projeto de lei do deputado leva a isso, né? Sim. Então, mas eu acho que você, quando tem esse controle, você consegue, de certa forma, até ensinar, ajudar essas pessoas. Falar, olha, você não vai entrar aqui porque esse site é assim, assim, assado. Né? Então, é uma forma também de mostrar que é necessário tomar esses cuidados e também alertar, como bem o Wesley disse, olha, tá vendo essa diferença desse site é mínima para esse? Então, isso aqui pode ser perigoso, né? Então, pode ser, a gente, né, tem que alertar, porque a criatividade desses grupos, dessas organizações que fazem, ela é gigantesca, né? Não é só por emprego, tem inúmeras, eu mesmo sofro diariamente inúmeras tentativas de golpe. É mesmo? Né? Eu achava que antigamente era mais meu pai, minha mãe, né, porque ser mais idosos, mas eles são muito criativos. Não, e muitas vezes, o que o Wesley falou também, né, Alessandra? Você está no momento, no caso de desemprego, né, a situação que a gente está passando, esse momento econômico que a gente tem vivido, não só por causa da pandemia, não, mas a gente já vinha vivendo isso até antes da pandemia. Isso só se agravou com ela. Não, Wesley. Mas como é que você consegue... as pessoas acabam sendo ludibriadas e muita gente fala assim, tá vendo? O cara ali caiu bobo. Não é. Você fala assim, uma pessoa leiga. Também não. A gente vê pessoas instruídas caírem nesses golpes. Mas pelo quê também? Pelo desespero, muitas vezes, né? Está desempregado, precisa aí ver uma facilidade dessa, você tenta achar que é verdadeiro. E na realidade não é. Oi, mas, na verdade, às vezes eles fazem de acordo com o seu momento de vida. Por exemplo, eu fiz portabilidade da operadora de celular. Em algum momento, eles devem ter percebido que eu estava trocando da operadora A para B.
E aí, essa situação gera algo, uma possibilidade de um golpe. Aí recebi uma ligação, olha, você que está mudando, então nós vimos aqui que isso, que aquilo outro, e era um golpe. Você vê, não é uma questão só de você estar fragilizado, né? É uma questão, por exemplo, acionei o seguro do carro por uma questão particular. Já é uma, não sei se eles pegam isso por WhatsApp, por chatbot, onde que estão essas informações que acabam classificando a gente em alguma situação que pode ser uma brecha. Então, eu acho que eles estão muito criativos, é por isso que é importante a gente alertar sobre esses grupos, né, que atuam dessa maneira. O problema, né, Wesley, que a gente tem que se conscientizar que é perigoso demais. As redes sociais, os sites, né, você clicar ali e entrar, é perigoso. Não tem, se você não sabe, sei lá, não tem, ou tem dúvidas, não faça ou não clique. Eu não sei qual é a dica aí do Wesley, né, se é essa também, a mesma que a minha aqui, mas eu queria que ele falasse sobre isso e desse essas dicas aí para as pessoas, né, para procurarem se cuidar melhor na hora do acesso à internet. É verdade. Você sabe que o uso, né, é cada vez mais frequente, é cada vez mais necessário, a gente não tem como fugir disso, né? Em contrapartida, esse uso, né, frequente habilita para que nós tenhamos, né, situações mais perigosas, né? Então, o que cabe a nós, efetivamente, é usar com parcimônia, né? É tentar entender se aquilo que eu estou acessando, de fato, ele é real, se aquela informação que eu estou acessando ela é de fato verídica, né? Se aquele site que eu estou acessando é um site seguro. Existem diversas regras, né? Existem diversas informações disponibilizadas, né, pelas empresas de como usar adequadamente. E vale efetivamente, o Sérgio, aquela dica que eu acho que é de vida, né? Se você não tem segurança, você não tem exatidão do que você está clicando, não clica. Pergunta para alguém. Eu conheço alguém da minha família que entende mais da tecnologia. Pergunta. Passa uma mensagem, pergunta. Né? Mostra. Posso fazer isso? Posso clicar? É de fato verdade? Isso já ajuda dentro do processo, né? Que também é um processo educativo. Eu vou te falar uma coisa, eu pergunto para o meu em casa, o meu filho, por exemplo, eu posso clicar aqui, posso fazer... Porque senão eu, né, sou meio ogro com esse negócio de internet. Então você tem que perguntar, né, para quem, nem o Wesley falou, para quem tem mais habilidade, para quem tem mais conhecimento, e quem tem mais conhecimento, quer queira, quer não, são os jovens. E isso é uma verdade. Porque, né, eles nascem aí já, em vez de tomar uma madeira, já nascem clicando celular, internet, computador, é impressionante. Então você tem que perguntar. Alessandra, voltando à questão das escolas, o que você acha que é necessário, que é preciso ser feito para que essas escolas se adaptem, né, a esse novo estilo de vida que a gente tem aí, que é a internet, a tecnologia, enfim? Eu penso em duas situações. Primeiro, estrutura. As escolas precisam oferecer estrutura para que esse projeto tenha sucesso. 2, capacitação dos grupos, né? Dos grupos envolvidos, professores, pais e alunos. Então, capacitação e estrutura e trazer especialistas para dentro dessas escolas, né? Trazer pessoas de fora que possam dialogar com esses grupos dentro das escolas, né? Então, ampliar um pouco o campo de ação. Convida pessoas, traga infraestrutura, né, atual, mostrando como é que as coisas funcionam, dando os caminhos do que é melhor percorrer para que você consiga tirar melhor proveito, né, das tecnologias para a sua formação, para a sua vida social, né? Sua vida nos seus grupos de relação, né? Então, eu penso em duas frentes. Primeiro, oferecer estrutura de verdade, desde acesso, conexão e equipamentos. E então, depois, o segundo, capacitação, não só dos professores, mas também trazendo gente especializada de fora para dialogar com esses grupos.
Certo. Wesley, como proteger bem, né, aí no caso, seus dispositivos digitais, Wesley? Olha, é um desafio, né? É um desafio grande. Imagino. Algumas pessoas, né, já estão tomando uma atitude mais radical, por exemplo, de ter 2 tipos de celulares, né? Um para sair e o outro para, por exemplo, usar todas as ferramentas do dia a dia, principalmente ferramentas, né, relacionadas a banco, a trabalho, etc. e tal, porque... Mas você não por fica conta, meio né, doido, não? Porque eu com um já me deixa doido, imagina, né, Alessandra, 2 celulares, 3? Imagina, Você sabe que não é está fácil, se não. tornando uma necessidade, né? Uhum. Você tem efetivamente algumas ferramentas, alguns artifícios dentro do próprio celular que dificultam mais a vida de quem, né, caso venha a ser roubado, por exemplo, o aparelho, de ter acesso aos seus aplicativos. Mas você sabe que uma das coisas que mais me preocupa, ô Sérgio, é que os nossos dados hoje, eles estão abertos, em rede, eles são roubados o tempo inteiro, Pois é. né? Nós já tivemos grandes instituições, nós tivemos Banco Central, nós já tivemos Receita Federal, a gente teve invasão, né, de muitas instituições em que nossos dados, né, data de nascimento, CPF, e-mail, senhas, né, e isso é um mar de possibilidade para os criminosos, né? Não, eu queria até que vocês falassem, vocês dois, sobre esse crescimento, esse boom, né, do home office, né, do trabalho em casa. Por quê? Porque você usa o computador, né, você está trabalhando direto com ele, você não vai mais na empresa. Então está tudo sendo... Já existia, claro, antes da pandemia, o home office, mas não com esse boom, né, que gerou que está toda essa coisa do home office, das pessoas trabalharem em casa. Então, daqui para frente vai ser assim, se não até mais, né, Wesley, ou Alessandra? Você não acha? Exato. E a gente precisa saber disso, como se proteger ainda mais, Wesley. Ô Sérgio, você tocou num ponto aqui, que eu acho que depois até a professora Alessandra pode corroborar a minha fala com mais precisão. A chegada, né, da ideia, a gente tem que pensar 2 coisas, né? O que é home office e o que é o trabalho remoto, né? O trabalho remoto foi institucionalizado, né, por conta da pandemia, para-se tudo, as empresas precisam que as pessoas continuem trabalhando, mas não vão estar dentro do ambiente corporativo. Quando nós tiramos a pessoa do ambiente corporativo, a gente tira ela do ambiente seguro. E essa insegurança não é só para ela, é para a empresa também, né? Porque a empresa não vai controlar mais tudo que a pessoa faz, porque a pessoa está usando o notebook dela, o computador dela, o celular dela. Né? Tira esse ambiente de controle, né? Então, quando nós falamos do home office, nós também estamos pensando assim, né? Que tipo de emprego nós estamos ofertando para as pessoas, que tipo de garantia nós estamos ofertando para as pessoas e que tipo também de segurança que as empresas vão ter. Porque toda vez que eu tenho alguém fora do ambiente corporativo, né, da rede interna da empresa, também é um momento de criar lacunas, de criar aberturas de acessos, né, para invasão de hackers. Então, é uma discussão extremamente importante e complexa, porque não é só uma questão de trabalhar em casa, né? Mas o que vem... o risco, né, Wesley, o que você está falando, o risco, né, muito maior de você ser, né, você está com um computador em casa, né, aberto, tudo, e usando em casa, você não tem a proteção da empresa, né, o risco é muito maior. Né, Alessandra? Alessandra, que você falou que até para comentar, falar sobre isso, que você falou, a Alessandra pode até falar, queria que ela fizesse isso agora, até comentasse sobre isso também. Eu concordo, eu acho que a gente precisa saber diferenciar o que é trabalho remoto e, né, enfim. E mais ainda, só para complementar o que o professor Wesley disse, quando a gente está trabalhando em casa, no nosso computador, existem os nossos arquivos e aí a gente tem que interagir com pessoas que estão em outros ambientes, que é da mesma empresa, então você acaba criando pastas online em algum ambiente na nuvem com vários arquivos que você precisa trabalhar aqui em casa ou lá no trabalho ou compartilhar com as pessoas.
E de segurança, imagina, são informações, são arquivos, você transmite, né, você repassa esses arquivos confidenciais e corporativos ou disponibiliza num lugar na nuvem. Então, tem essa questão também de segurança dessa troca de informações, né? Não só dos seus equipamentos particulares em casa, mas da transição desses arquivos, dessas informações. Então, é muito mais amplo essa questão da segurança quando a gente está trabalhando remotamente. E nós, claro, muitas empresas, depois que entenderam que é possível, que o trabalho funciona e ele acontece quando o colaborador está trabalhando remoto, muitas das funções não vão voltar para o presencial, já ficou definido ficar remotamente para sempre, né? Então, é mais econômico para a companhia e é mais econômico, de certa forma, para a pessoa que está trabalhando, né, do tempo de trânsito, né, que se deixa de perder. Então, quando a gente fala de segurança e trabalho, assim, as empresas precisam fornecer equipamentos que estejam devidamente preparados para garantir a segurança dos dados, minimamente, porque sabemos que na internet é muito difícil a gente conseguir. É verdade. Wesley, o acesso, a gente estava falando, né, de home office, enfim, né, o trabalho remoto, mas e os computadores, né, em casa, quer dizer, hoje está bem maior, muito maior, acredito eu, né, a aquisição de computadores, enfim, para que os funcionários trabalhem em casa, em vez de ir até a empresa. Mas eu queria saber que se o acesso a computadores e a internet ainda é muito grande no mundo inteiro, Wesley? Sim, mas olha só que interessante, né? É restrito, o que eu quero dizer é se é restrito ainda, praticamente no mundo inteiro, o acesso tanto à internet quanto à aquisição de computadores. Quando você fala, né, da restrição, né, eu vou trabalhar a restrição por 2 pontos, né? Primeiro, a restrição a ter o equipamento, né? Então, isso no mundo inteiro a gente ainda tem, né, sofre com essa questão da distribuição, da democratização. Evidentemente que alguns países com um índice muito, muito menor, né, de aquisição e outros bem mais distribuídos. Mas também a gente tem uma questão também de restrição, né, de acesso. Mesmo com pessoas com equipamentos adequados, as políticas de acesso de alguns países são muito mais restritivas, né? Principalmente quando a gente vai para países orientais, né? Rússia, China, né? Indonésia, você tem problemas também de restrição, não só de equipamento por conta de perspectiva econômica, mas também por uma questão de restrição de acesso à informação, de acesso a dados, dentro de políticas que são políticas internas, né, de cada país. Alessandra, a gente está chegando aqui ao final do programa já. Eu queria saber se a Alessandra tem alguma coisa para falar, ou se ela quiser já fazer suas considerações finais. Olha, Sérgio, primeiro, novamente agradecer esse diálogo, esse bate-papo, achei super importante. Eu entendi. É bom esclarecer, né? Sempre. O esclarecimento é muito bom, faz parte, né? Tem que se esclarecer. É bom esse debate. Parabéns, Aleste, por promover essa discussão. E também alertar, quem puder assistir aqui vai ser, né, interessante para ficar mais atento. E eu queria, assim, também, de certa forma, dizer que o tema da cidadania digital vem sendo discutido por vários outros grupos de pesquisadores também, né? Então, acho que esse projeto de lei tem aí um caminho amplo pela frente, né? Possivelmente deve ter apoio aí de outros professores pesquisadores, principalmente também de universidades públicas, né, que a gente vê nos grupos de pesquisa, pessoal falando sobre o tema, e principalmente pela importância de levar isso para as escolas públicas. Esses alunos a gente precisa democratizar devidamente o acesso, o uso e a informação. Tem toda a razão. Parabéns aí para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Obrigado a você, Wesley. Suas considerações finais.
Bem, eu faço minhas as palavras da professora Alessandra, e acrescentando, né, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que, por mais fácil, né, que seja o uso dessas tecnologias, por mais inato até que pareça ser para os jovens, isso não necessariamente garante de que esse uso é um uso seguro, né, de que esse uso é um uso correto, né? Então, essa discussão, ela precisa ser ampliada, essa discussão ela precisa ser intensificada, essa discussão precisa ser diversificada, né? Com todos os envolvidos dentro da sociedade, né? Sociedade civil, escola, né? Ao próprio, né? O próprio Estado, né? Dentro desse processo, né? Regulador e também de política pública. E isso é muito importante, né? Esse projeto de lei, ele é um projeto com bastante potencial. Acredito que ele né, vá receber aí bastante fomento, né, dos grupos de interesse, né, nesse processo da cidadania digital, tanto das universidades quanto, né, das organizações sem fins lucrativos, né, a sociedade civil como um todo. Eu acho que tem muita coisa aí pela frente e que vai trazer bastante benefício, né, para os alunos, para os pais dos alunos, para a sociedade como um todo. Perfeito. Obrigado aos dois e até uma próxima. Obrigado. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.